Bom, senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Hoje, 25 de março de 2021, 59ª reunião ordinária das cidades. Saúdo a todos os conselheiros que participam desta reunião de hoje. Reunião esta que está sendo realizada online, até em função do decreto estadual, né, o novo decreto estadual do dia de publicação do dia 23, 24, mas enfim, emitido no dia 23 de março de 2021, que proibiu toda e qualquer reunião presencial. Então, nós, ao cumprimento do decreto, aqui na transmissão estamos eu, o Pedro, e os três meninos da transmissão. Só peço que me confirmem se o áudio está ok. Se o áudio está ok para todos. Alguém pode confirmar, por gentileza? Ok, valor. Certo. Obrigado, Jean. Obrigado. Então, só fazendo esse registro, saudar a todos. Hoje temos um quórum até maior do que nas últimas duas reuniões presenciais. A gente sabe os motivos, sabe da preocupação, mas da mesma forma aproveito aqueles que não estiveram presentes nas outras duas reuniões. Fiz questão de fazer a primeira reunião presencial, até para me apresentar, até para que nós pudéssemos retomar o diálogo, e como o novo presidente do Concidade, poder fazer uma apresentação pessoal. E a reunião extraordinária seguinte, por justiça e por respeito àqueles que estiveram presentes na reunião presencial, inclusive os empreendedores que passaram, alguns deles por mais de 4 horas aguardando e não puderam apresentar. Então, em respeito a esse cronograma é que faço a justificativa das reuniões terem sido as duas presenciais. Peço que os senhores prestem atenção para que os microfones não fiquem abertos, isso ajuda na condução dos trabalhos. Então, dou continuidade e também lembro que a reunião está sendo transmitida pelo YouTube, como as demais também foram transmitidas. Eu já vou, do início, já vou passar a palavra para o Pedro sobre as instruções da reunião, para que a gente possa, aos poucos, a cada reunião, para que a gente possa ir evoluindo na questão dos horários, na questão da apresentação, da dinâmica das reuniões, para que elas possam ser o quanto mais dinâmicas, mas garantindo, claro, sempre a participação, a transparência e a contribuição dos conselheiros com aquilo que todos desejam. Então, vou passar a palavra para o Pedro. Bom dia a todos. Só algumas instruções bem rápidas sobre os procedimentos que os conselheiros devem seguir durante as votações e pedido de palavra. Então, quem que deseja pedir a palavra, eu peço, por favor, que se inscreva no chat. Eu vou ficar verificando o chat para ver as palavras que foram solicitadas. A presença nessa reunião, eu vou humildemente solicitar que vocês confirmem a presença para nós. De que forma? Eu já vou encaminhar agora no chat e, consequentemente, na reunião também, em alguns momentos, um link do Google Forms. Vocês só precisam preencher o nome de vocês e dar um confirmar, e aí já está confirmada a presença, depois eu consto em ata a realização da presença. Por último, a votação, vamos seguir o padrão tradicional da reunião presencial. Quando o presidente solicitar a votação, aqueles que permanecem calados estão votando pela aprovação, conforme o processo for se desenvolver. Hoje, CETRI-Life, tratamento de resíduos de saúde, e a Celesc Distribuição, além da resolução normativa 01, que logo será a primeira. E se der tempo, tenho também uma contorno viário extremo oeste. Então, vamos lá. Pauta ok. O Pedro, então, vai apresentar a ata área. Consulto se algum dos senhores tem alguma situação a destacar na ata 02. Não havendo, então, nenhuma manifestação, consideramos aprovada, então, a ata 02/2021. Passo para o item C, aprovação 3.1, aprovação da resolução normativa 01/2021, que dispõe sobre alteração na resolução 01
2016. Vou passar para o Pedro explicar. É uma resolução que visa organizar um pouquinho, organizar de uma forma mais simples, o procedimento do estudo de impacto de vizinhança para construções em AEIs, se não estou equivocado, Pedro. Porque nós temos uma normativa de 2016 que vinha sendo seguida, mas ela causa algumas dúvidas. E a resolução, para relembrar quem já participava e para esclarecer para quem não sabe, nós tínhamos procedimentos que vinham sendo submetidos ao Concidade, que eram meramente... Foi uma necessidade dentro da própria SEDUR. A resolução 01/2016, que é lá do início de 2016, no seu artigo 1º, ela prescreve uma possibilidade da CAUG, da Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento do Solo, de realizar uma análise prévia de edificação multifamiliar em áreas de interesse social, nas chamadas AEIs, pelo artigo 191, e também a CAUG realizar uma análise prévia dos estudos de impacto de vizinhança conforme disposição do parágrafo 3º do artigo 438 do Plano Diretor. Então, essa resolução, nos considerando os originais, o principal motivo que foi aquelas edificações multifamiliares em AEIs e os EIVs de menor relevância, é assim que está escrito nos considerandos, a CAUG faria uma análise prévia e dispensaria o envio para o Concidade, ou seja, desafogando o Concidade de questões de menor relevância. O problema que foi identificado no trâmite, agora nos últimos tempos, é que essa dispensa, apesar de estar tacitamente exposta nos considerandos, ela não está expressamente exposta no corpo normativo da resolução normativa. Então, causou uma espécie de, não é um desconforto, mas uma necessidade dos setores de análise de ter o comando expresso. E aí, então, essa angústia veio até nós, né, presidente? E nós, então, propomos que aquilo que está como espírito da norma, lá nos considerandos da Resolução Normativa 01/2016, se transforme em comando expresso. Então, essa Resolução 01/2021, 0101, e, então, inserindo o parágrafo único escrito, a comissão citada no caput deste artigo, que é a CAUG, poderá deliberar, quando verificado menor relevância, pela dispensa de envio ao Concidade dos processos submetidos para análise prévia por decorrência dessa resolução. Quais processos? Edificações multifamiliares em áreas de interesse social, artigo 191 do Plano Diretor, e estudos de impacto de vizinhança de menor relevância, parágrafo 3º do artigo 438 do Plano Diretor. Então, o de lei respeitado, sem manifestação, senhores, eu vou submeter, então, a aprovação da resolução 01/2021. Está presente? Beleza, seja bem-vindo. Então, processo 27.432, 43.365, Estrada Municipal 364, Água Amarela. Então, já convido o Silvio para que possa acessar, então, a reunião e já está com a palavra, Silvio. Bom dia a todos. Gente, eu vou passar a apresentação. Eu não estou... Só um momento que eu não... Os profissionais responsáveis, então, por esse estudo são a Regiane Carpenedo, engenheira ambiental e engenheira de segurança, e eu, Silvio Santi, arquiteto e urbanista. Nos perguntaram, então, o que motivou a elaboração do EIV. Logo foi a consulta prévia para a construção, que está demonstrado ali no parecer, a necessidade de estudo de impacto de vizinhança, conforme registrado em ata no ano de 2020. Então, nosso objetivo deste estudo de impacto de vizinhança trata-se de uma edificação de 1.000 metros quadrados, é um barracão para tratamento de resíduos de serviços de saúde, como está sendo demonstrado aí na imagem, num terreno de mais de 24.000 metros quadrados, ou seja, quase 2,5 hectares, localizado no interior de Chapecó, na comunidade da linha Água Amarela. O seu acesso principal, então, pela estrada MC 364, a matrícula
do plano diretor, então, está localizado numa unidade territorial MDR, macro área de desenvolvimento rural. Nessa tabela nós temos, então, os parâmetros exigidos aqui na parte esquerda, né, da apresentação, e na parte direita os parâmetros efetivos, ou seja, nós temos ali uma altura máxima até 4 pavimentos, a nossa altura projetada está ali em 9,5 metros, o coeficiente de aproveitamento é 0,4, né, e o utilizado foi de 0,04, né, nós poderíamos construir 9.700 metros quadrados e está se projetando apenas 1.000 metros quadrados. A taxa de ocupação seria de 20%, então a ocupação no lote de mais metros, estrada municipal, que é uma estrada de chão batido, foi previsto um recuo grande de em torno de 20 metros, tanto para garantir a boa acessibilidade ali para pedestres quanto para veículos, assim como uma boa segurança nesse momento de mudança no tráfego, né? No entorno do terreno foi pensado toda uma cortina verde com vegetação para melhorar também essa questão da ambiência urbana, que ali ainda é uma área rural-urbana, né? Nós estamos numa transição. A edificação aqui em rosa pode ser vista no centro do terreno, né? Ao lado esquerdo aqui nós temos estacionamento de caminhões, os estacionamentos de veículos e bicicleta, moto, está previsto mais aqui próximo à edificação, assim como o PCD, com uma rota acessível, e em todo o entorno, onde vai ser as vagas de estacionamento, na maioria, quem vai ser o público-alvo são os próprios 10 motoristas e em torno de, no máximo, 10 pessoas no tratamento de resíduos, sendo que, para essa capacidade, está previsto em torno, no máximo, 8 veículos de carga. A área de influência, então, foi pego o centro do lote da CetriLife e traçado um raio de 1 quilômetro no entorno, tá? Para considerar a área de influência. O que nós mais encontramos na área de influência são residências, algumas propriedades rurais, bastante chácaras de lazer, e alguma coisa de pequenos serviços, comércio e algumas indústrias também aqui no entorno. Quanto aos impactos, aqui nós temos listados os principais impactos que foram considerados desde o estudo ambiental até o estudo de impacto de vizinhança, sendo eles positivos ou negativos durante a implantação, assim como na construção e na operação do empreendimento. Alterações nos consultórios, então, para cada um dos impactos relatados, né, nós temos ali, acreditamos num incremento na atividade econômica da comunidade, assim como também nós executamos um plano de gerenciamento de resíduos da construção para melhor aproveitamento disso, minimização máxima de resíduo. A coleta de água da chuva também está sendo feito além do exigido em projeto hidrossanitário. Nós temos um baixo índice de ocupação do lote e uma grande área de manobras também permeável com vegetação. Tudo isso levando em conta as questões de alterações do escoamento superficial. Para a questão da paisagem, também se pensou em integrar a paisagem com o uso de vegetação nas bordas do terreno, né, para dar aquela continuidade, aquela imagem de ter um maior controle preatório, que foi feita a instalar placas de sinalização viária para mitigar um pouco do aumento de tráfego que vai gerar a instalação do empreendimento. Aqui eu demonstro, então, um mapa, né, vindo pela SC 157, em torno de 300 metros antes da bifurcação de acesso à MC 364, está indicada uma placa de sinalização, e logo adiante tem uma outra bifurcação, onde temos mais uma placa
que vai indicar, então, a localização também da empresa e a continuidade da estrada. Abaixo aqui eu tenho detalhamento dessas placas, a primeira placa indicando o acesso à estrada EMC, ou a continuidade para a Água Amarela, assim como a segunda placa, que daí desvia da estrada de pavimentação de pedra irregular e entra em uma estrada de chão batido, indicando o caminho para a MC 364 e a distância até a empresa C3Life, que é o objetivo desse estudo. Mas é isso. Agradecemos aí a oportunidade de apresentar o empreendimento. Parecer 09/2021, conjunto das câmaras técnicas de mobilidade urbana e planejamento e gestão do solo. Então, o parecer já foi encaminhado aos conselheiros e de forma de praxe nós passamos a fundamentação, né, só 1.000 metros quadrados a ser construída na área de terras de matriz, passando a fundamentação pelo deferimento do EIV. Então, a sinalização de trânsito, como foi colocada, ela está detalhada na última lâmina e acredito que atendemos a todas as exigências. Beleza. Consulto então os senhores conselheiros se há alguma manifestação acerca da apresentação da C3Life, respeitando o tempo de... O Álvaro está pedindo a palavra? Então, Álvaro. Estudo de impacto de vizinhança, só vi algumas coisas ali, Silvio, que de repente fale com a engenheira ambiental para ver. Uma hora tu fala em tratamento do efluente doméstico através de tanque séptico, filtro e sumidor. Depois coloca o filtro, bioreator e sumidor. Só corrija um para o outro, né? E uma pergunta que eu faço, qual os dispositivos... Não há outros conselheiros inscritos. Eu vou passar já para o Silvio. Ali que você tem mais apropriação do assunto. Pode ser? Sim, pode ser. Bom dia a todos. Referente ao grupo B, que é os medicamentos, a gente tem um contrato de destinação junto à empresa Cetric, né? E esse medicamento aí, ele vai para o aterro classe 1, que é considerado resíduos perigosos. Então, todos os resíduos do grupo B, que é aquele material químico, remédios, já tem essa destinação junto ao aterro industrial da Cetric. Vamos lá. As outras questões que o Álvaro colocou, vamos corrigir do bioreator e biofiltro para o tratamento residual, que tem informações em conflito. E a outra questão era da poluição do ar, você havia perguntado também, é isso? A princípio ali o sistema ele é fechado, né, também. Posso complementar, Silvio? A autoclave, né, ela é um sistema de esterilização através de uma caldeira. A caldeira gera o calor, vapor, atinge uma temperatura que chega a 140 graus e esteriliza esse resíduo aí, que seria do grupo A e do grupo E, que tem um risco biológico, né? Então, a autoclave trabalha no sistema fechado e o que vai gerar realmente a questão de emissões é uma caldeira, né? Que vai ser a base de queima de madeira, lenha. Certo, então, vou passar a palavra ao conselheiro Ederson, que está inscrito aqui para a sua manifestação. Com a palavra. Boa tarde, bom dia, vamos, escuta bem aí? Bom dia, conselheiros. Tá. Evandro, bom dia, parabéns pelo empreendimento, mais desenvolvimento para a nossa região ali, família sempre trazendo desenvolvimento. Como eu cheguei um pouquinho atrasado, amor, por problemas de conexão, eu não consegui perceber se ele tem o mesmo acesso ali onde entra para a Cetric, no trevo, ali na Água Amarela, entra ali onde entra para a concreteira e para a Cetric, ali mesmo, Evandro? O acesso é onde que existia a antiga concreteira, Conquerbal, né? Certo. Isso, então a gente dobra à direita ali é a MC 364. A minha dúvida é o seguinte, como às vezes eu ando de bicicleta ali, tu sabe,
você tem alguma sinalização prevista de placa, algum melhoramento ali naquele entrocamento que a gente sabe que às vezes os caminhões saem meio ruim para ele sair, talvez até para vocês aumentar um pouquinho a via ali para todo o grupo Citric, talvez favoreça, mas é só porque eu não vi, tá? Não estou sendo um empecilho e dando uma sugestão que talvez uma placa ali para alertar as pessoas, saída de veículos pesados, algo assim. Mas parabéns pelo investimento e continue ajudando a desenvolver esse Chapecó. Ederson, bom dia. Só cresce, então esse empreendimento, essa terceira subestação, mais a linha Chapecó 2, Chapecó 3, é fundamental para o desenvolvimento social e econômico do município de Chapecó, né? Para melhorar a oferta e a ampliação e oferta de energia e a qualidade da energia elétrica aí no município de Chapecó, né? Então, eu vou rapidamente aqui agradecer aqui a presença do André Curtarelli, que é o gerente do núcleo oeste da Celesc, né? Aí na Regional Chapecó. Agradeço também a presença do engenheiro André Koenig, que é o chefe do Departamento de Planejamento do Sistema Elétrico aqui em Florianópolis, da Celesc. E eu vou passar a palavra aqui para o consultor Eridani, que foi a empresa contratada pela Celesc, conforme o Orlando já comentou, como da linha de distribuição entre a subestação Chapecó 2 e a subestação Chapecó 3, certo? Então, um empreendimento que foi licenciado junto à CDEMA, né? Então, previu todas as ações de mitigação relacionadas a essa obra desse vulto, né? Sendo implantado nas mais completas diretrizes, né, de controle que são utilizadas em obras no padrão Celesc. Então, por esse ato, né, eu acho que de análise, que a gente está retornando essa discussão desse empreendimento, né? Eu acho que é interessante ressaltar que ele está implantado, né, Orlando? E principalmente ressaltar, eu acho que a importância do empreendimento para a região de Chapecó e municípios vizinhos, né? Então, é uma obra de uma breve apresentação. Eridani, por favor, se puder colocar em tela cheia. Certo, posso sim. Ok? Precisarem, se tiver, por favor, repassem, né? Então, esse é o estudo de impacto de vizinhança relacionado a essa linha de distribuição em 138 kV, Chapecó 2, Chapecó 3, né? Não foi para tela cheia, então quando você passar o slide, ele não vai passar. Não foi? Não, ainda não. Estranho. Ainda não? Não. Ué. Deixa eu verificar aqui o que está acontecendo. Alô, o senhor, tá o nosso áudio, tá? Nossa, seu ainda. Como está na pequena a apresentação? Sumiu tudo. Tenta novamente, Dani, por favor. Valmor, deixa eu te pedir uma coisa. Qual é o link para acompanhar a transmissão do YouTube? Já o Pedro já está providenciando. Agora sim, aí. tela cheia. Vai colocar no Agora chat. sim, Eridani. Perfeito. Então, uma apresentação breve aí do empreendedor, né? A Celesc Distribuição, conhecida por todos, né? Ela tem a concessão do serviço de distribuição para Santa Catarina, totalizando quase 90%, né, de atendimento dos serviços de distribuição de energia elétrica para o estado de Santa Catarina. Então, além desse fornecimento para praticamente todo o estado, né, ela também fornece energia para as demais concessionárias e permissionárias responsáveis pelo atendimento do restante. Então, ela tem um serviço de utilidade pública bastante importante para o estado, né? Nós, como empresa consultora, somos a GEA Consultores, é uma empresa de engenharia consultiva já há mais de 25 anos no mercado, então, atuando em projetos, em estudos, né, principalmente relacionados à infraestrutura pública e privada, né, a obras de infraestrutura. Então,
Sobre o objeto de estudo, né, a linha de distribuição 138 kV, Chapecó 2, Chapecó 3, ela possui seu início a partir da subestação Chapecó 2, né, localizada na Avenida Leopoldo Sander, no bairro Alvorada, e o fim na subestação Chapecó Santo Antônio, né, agora nomeada Chapecó 3, localizada no acesso Ibirajaras-Halp, né, no bairro Santo Antônio. A exigência legal do IV relacionado a esse empreendimento veio devido a uma consulta prévia para a construção, né, conforme a legislação do município, né. Então, durante as tratativas para licenciamento ambiental, foram realizadas consultas junto ao município que culminaram nessa solicitação de elaboração de um estudo de impacto de vizinhança, né. Então, o objetivo do empreendimento também do IEC, tanto para o setor industrial como para a população em geral. Então, as principais características técnicas do empreendimento é uma linha de tensão de 138 kV, né, ela possui extensão aproximada de 4,3 km e é composta por 40 estruturas, né, totalmente inseridos em área urbana. A faixa de servidão administrativa, considerada para esse nível de tensão, é de 25 metros, né, sendo considerado a partir do eixo central 12,5 metros para cada lado. Então, a implantação do empreendimento foi realizada entre novembro de 2018 e dezembro. Praticamente todas as obras foram focadas em dezembro. Então, possuía já uma licença de instalação, né, possui ainda, né, uma LAI emitida pela SEDEMA, e possui como principal eixo de circulação a Avenida Leopoldo Sander, né, o acesso Hernani Sander e a Avenida São Pedro, a C283. Então, aqui a localização do empreendimento, né, relacionado e paralelo principalmente a um eixo viário e inserido praticamente em matriz urbana, no município de Chapecó. Então, os principais entroncamentos, né, e travessias, né, então, o entroncamento das avenidas Leopoldo Sander e a Ibirajaras-Halp, né. Então, as principais características de implantação relacionadas a uma obra de linhas de transmissão ou distribuição iniciam com uma mobilização de pessoal, né, da empreiteira, que é relacionada à construção, a instalação de canteiros de obras para a centralização de materiais e organização da logística de construção, a abertura de acesso ou melhorias existentes. Nesse caso, como é um empreendimento situado em área urbana e paralelo a rodovias e eixo viário já existente, então esse impacto é bastante minimizado. Então, não é necessária a construção de acessos novos, né, só um aproveitamento e melhorias de pontuais acessos. A locação de estruturas, uma locação topográfica, eventual limpeza da faixa de servidão, né, e Praça das Torres para mobilização e construção das estruturas, a montagem das torres, né, dos postes e estruturas metálicas, posteriormente lançamento de cabos e a última etapa relacionada a testes e comissionamentos para verificação da adequação do empreendimento conforme o projeto, né. Efetivo estimado entre 20 a 30 trabalhadores, oscilando conforme as etapas de construção do empreendimento, né. Para a influência foram com faixa de 25 metros, sendo 12,5 metros para cada lado da faixa do empreendimento, e a área de influência direta 250 metros para cada lado desse eixo central da linha de distribuição. Então, em relação aos usos do solo ao longo do traçado e ao longo da área de influência direta e diretamente afetada, né, os pontos os quadrados aqui são as subestações, né, a subestação Chapecó 2 já implantada e a Chapecó 3 também já implantada, porém não em operação. E o que a gente verifica é que o empreendimento em si ele abrange principalmente áreas urbanas, né, ocasionalmente travessias em pequenos fragmentos de vegetação nativa, com pouca interferência, né, e áreas de solo exposto, mas o eixo principal do empreendimento é situado em área urbana, no município de Chapecó. Então, observações sobre a implantação, a compatibilização do projeto da linha, ela foi alinhada com o projeto de ampliação da Avenida Leopoldo Sander, né, e o projeto de elevado dessa avenida, né, situado entre a Avenida Leopoldo Sander com a Avenida São Pedro, né. Então, de um total de 40 estruturas da linha de distribuição, 29 acabaram sendo deslocadas
para viabilizar unificações com a rede de distribuição e a retirada de postes de média tensão, né, e também a compatibilização com a avenida. Então, o empreendimento, claro, mas minimizando muito os impactos relacionados a seja efeito visual ou mesmo a questão da compatibilidade entre esses empreendimentos, né? Então, não há restrições quanto à acessibilidade nos trechos em que há delimitação de passeio público, né, principalmente pela substituição dos postes e o uso da locação desses postes de média tensão para a implantação do empreendimento. Então, esse empreendimento não teve grandes impactos nas vias públicas em si. Então, os principais impactos, né, que foram identificados para as etapas de implantação e operação, a gente pode relacionar o adensamento populacional, que é bastante baixo, né, esse impacto, eu acho, por um efetivo bastante pequeno, então oscilar entre 20 e 30 trabalhadores, então a gente não pode considerar esse impacto de grande magnitude. Então, sobre os equipamentos urbanos e comunitários, como houve essa compatibilização desde com os projetos de ampliação de vias municipais, né, até com a compatibilização com estruturas já existentes, como esses postes de média tensão. Então, foi considerado também um impacto bem baixo, né. Em relação ao uso e ocupação do solo, né, também a gente considerou um impacto baixo, né, além de ser uma atividade de utilidade pública, a imperialização imobiliária, né, então também é considerado um baixo impacto, pois o empreendimento se situa em vias públicas, então ele, até pelo contrário, irá fornecer uma qualidade no fornecimento de energia para o município e conseguirá aumentar a demanda até em atividades industriais relacionadas ao município. Então, pode se relacionar até a um impacto relativamente positivo. Então, geração de tráfego e demanda por transporte público, né? Então, também é considerado um baixo impacto, né, devido ao porte da obra. Então, esse contingente de 20, 30 trabalhadores não afetaram, né, porque o empreendimento já implantado, né, essa questão da mobilidade urbana, né, ainda durante as obras foram, e isso é um padrão já das obras do Celesc, mas nesse vulto, né, foram utilizados e realizados controles no tráfego, né, com implantação de sinalização viária, né, durante as atividades de construção, né. Em relação à ventilação, também não foram considerados poluição sonora, né, o impacto é baixo, né, de ações de maquinário, né, utilizado para construção, então a gente considerou esse impacto bastante baixo. Também relacionado à poluição hídrica, né, já que o empreendimento, quando atravessa corpos hídricos, ele não prevê em relação à paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. Então, existe uma pequena alteração na paisagem, né, então, considerando principalmente as características paisagísticas, né, já consolidadas das áreas de implantação, bem como esse aproveitamento e essa compatibilização com estruturas já existentes, né, esses postes de média tensão, a gente tem que considerar esse impacto bastante baixo, né, em sua magnitude. Em relação ao impacto socioeconômico da população residente ou do entorno, um médio impacto negativo, né, principalmente relacionado à perturbação da circulação rodoviária, né, somente na etapa de obras, né, somente na etapa de construção e, como reforcei ali, temporário, né, e com a adoção de medidas mitigadoras, de sinalização, ele se torna bem mitigável. E o impacto positivo, que é o grande objetivo do empreendimento, a ampliação do fornecimento de energia elétrica, né, para toda a população e também para o município e região. Então, esse eu acho que é o grande objetivo do empreendimento em si. Para a fase de implantação, foram previstos diversas medidas mitigadoras e programas ambientais que foram executados, né, conforme as diretrizes das obras padrão Celesc. Então, foram adotados e executados o Programa de Supervisão Ambiental, Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores, Programa de Engajamento com as Partes Interessadas, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos, Programa de Controle de Processos Erosivos, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas após a desmobilização e a conclusão do empreendimento, Programa de Afugentamento e Resgate Brando de Fauna nas intervenções pontuais em áreas de vegetação
e programa de controle de supressão vegetal. Em relação a medidas compensatórias que foram adotadas, né, até visando compatibilizar o empreendimento com as necessidades do município, né, então foi realizada a execução do projeto de revitalização e eficiencialização da iluminação pública da Avenida Leopoldo Sander, né, o trecho compreendido entre a subestação Chapecó 2 e a subestação Chapecó Santo Antônio, ou Chapecó 3, então ao longo de cerca de 5 km de extensão da rodovia. O projeto vai envolver a substituição de uma quantidade estimada de luminárias convencionais por luminárias eficientes da tecnologia LED. A substituição representa uma economia para as contas do município e pode chegar até 60% na redução do custo de energia elétrica total, bem como melhoria no fornecimento dessa iluminação, né, devido a essa tecnologia ser superior. Eu acredito que seria isso. A gente segue à disposição para eventuais dúvidas e também sanar qualquer informação que seja necessária, né. Segue nossos contatos aqui, meu nome é Eridani, né, com a empresa. É quase o nosso papel, o nosso dever de casa, né? A gente está ampliando. Então, e deixa eu aberto aí para quem tiver algum questionamento a fazer. Obrigado, presidente. Obrigado, André. Obrigado a todos que se manifestaram acerca desse EIV da Celesc. Eu consulto se algum conselheiro deseja contribuir. Desculpe, tem o parecer. Então deixa eu passar primeiro para o Pedro para a leitura do parecer. Enquanto isso, já fica aberta para inscrição se algum conselheiro deseja se manifestar. Leitura do parecer 14/2021, protocolo 31644/2020, conjunto das câmaras de mobilidade urbana, transporte e acessibilidade, planejamento e gestão do solo e meio ambiente e saneamento ambiental. Relatório trata-se de análise de EIV para aprovação da linha de distribuição em 138 kV Chapecó 2.3, implantada na alimentação como é de nosso praxe. Conclusão das câmaras técnicas. As câmaras técnicas de meio ambiente e saneamento ambiental e a de planejamento e gestão do solo urbano opinam pelo deferimento do estudo de impassibilidade, considerando que o estudo em questão já foi objeto de análise mediante protocolo 67/2019, não havendo alterações significativas relativas à mobilidade urbana do estudo ora apresentado em relação ao anterior, ratifica os pareceres daquele processo, ou seja, o 91/2020 e o 63/2020, 10 de março de 2021. Esses os pareceres, então. Então, por enquanto, escritos o Ederson e o Leno. Passo pela ordem para o Ederson primeiro a palavra, depois o Leno, na sequência. Ô, Valmor, bom dia de novo. Não seria interessante ler esses dois pareceres de mobilidade antes ali, o 67 e o 91, porque como o processo do ano passado, só para relembrar, porque eu não sei o que diz, e eu não captei o que seriam as medidas mitigadoras também. O Evandro coloca que eram deferidos. Tá? Os pareceres já vamos providenciar aqui, o Pedro. Primeiro questionamento, a Celesc, é justificativa, a gente sabe, ocorreu obra, tá. O termo é regularização de uma obra que foi implantada. A outra questão que me causa, assim, umas preocupações, primeiro, a energia que está vindo ali, vocês batem bastante na tecla, mas ela não é só para Chapecó, é para toda a região, perfeito? Então, não é só para Chapecó, vai atender toda uma região oeste aqui, algumas cidades vizinhas, etc. Então, nós estamos gerando demanda dentro do município. E isso teria que ficar uma parcela do lucro da empresa para os municípios. Então, porque assim, pelo que eu entendo, não há rateio e a Celesc não fornece nada de graça. Qualquer aumento que tem de custo de produção é repassado diretamente para o cliente final, ou seja, o consumidor. Então, assim, ela não absorve, é uma empresa altamente lucrativa, que eu tenho conhecimento, das estatais do Estado, a mais lucrativa. Tá? O licenciamento ambiental, ora apresentado, ele se trata da parte de meio ambiente. Não interfere em nada da consideração. Então, assim, não adianta vocês usarem isso como desculpa por não ter aprovado antes aqui. Todas as empresas que vêm se implantar qualquer empreendimento a este conselho,
e eu que eu sou membro, que nós mandaram uma cartinha por 2 vezes, um e-mail, um simples e-mail, dizendo que não ia apresentar. Isso eu acho que é um descaso, porque nós somos mais de 30 a ajudar a desenvolver o município sem nenhum benefício financeiro, nada, só querem o bem comum. Então, assim, aqui todos os conselheiros pensam no bem coletivo. Tá? Então, acho que foi uma falta de respeito com os conselheiros. Vou deixar aqui o meu relato, vamos ver, porque é um desabafo. E assim, a nossa preocupação foi, alta tensão, perfeito? Por que isso não foi pensado num projeto subterrâneo? Já eliminando isso aí, porque o custo é muito alto. Por que em outros locais, como Florianópolis e outras regiões, é feito assim, sem essa questão? Olhando o EIV de vocês colocam na página 80, um dos itens que me preocupa muito, que nós vamos ter um problema aqui no Concidade, que é a desvalorização imobiliária e a questão dos índices que serão modificados e faixas que deverão não poder ter uma edificação que a Celesc paga ao município por essa linha de transmissão passar ali, essa carga, essa demanda que passa sobre a via pública. Tem algum valor de investimento? Não sei se eu me fiz entender, Valmor, se ficar alguma dúvida aí, tu me pergunta. Sim. Obrigado. Eu agradeço a sua manifestação, porém faço um parênteses, né, Ederson? Com relação a essa questão de direito privado, de desvalorização ou dessa questão, não se trata. Quando a Celesc faz uma interferência, ou qualquer outra concessionária, há o direito de judicialização por parte do prejudicado em reaver a sua indenização ou a sua desvalorização do seu imóvel, né? Aí trata-se de direito... Para nós, o Concidade, todo mundo manda demandas aqui, antes eu podia construir, agora... Não. Direito público é uma coisa, nós não podemos interferir na mudança de índice nessa situação, porque isso é um problema criado, que se eu me sinto desfavorável nesse momento, eu ingresso com o meu pedido de indenização ou a minha compensação futura em função de uma obra pública. Mas agradeço a sua contribuição, peço que o pessoal da Celesc consulte se querem fazer a resposta já, ou se nós vamos avançando com os demais para fazer uma resposta única. Eu gostaria de responder, por favor. Fica à vontade, então, Orlando. Já pode proceder a resposta, então. Sim. Em relação ao questionamento do conselheiro Ederson, né, referente às medidas mitigatórias, a Celesc apresentou no EIV de correção, né, foi um EIV de correção de empreendimento já implantado, que foi apresentado à Secretaria em dezembro de 2020. Né? Eu até repetindo o que eu falei no início, né, na contextualização, a Celesc já em 2017 e 2018 iniciou as tratativas no município para obter as autorizações necessárias, né? Consulta de viabilidade, protocolo de licença ambiental prévia, junto à CEMEMA, isso tudo foi feito, né? Em nenhum momento a prefeitura exigiu que fosse... Isso foi solicitado na própria ata do Concidade, isso está registrado em ata, que a Celesc deverá apresentar o EIV de empreendimento já implantado. E foi apresentado. Apresentamos em dezembro de 2020, sendo pautado agora esse EIV novamente, incluindo essa medida compensatória que tanto foi solicitada pelos próprios conselheiros na reunião de agosto do ano passado, né? E que a Celesc agora está apresentando essa medida compensatória, que é o projeto de revitalização da iluminação pública na Avenida Leopoldo Sander, né? Ou seja, substituir toda essa iluminação pública, né, antiga, né, precária, ineficiente, por lâmpadas de LED, né? Então, a gente está estimando aí um custo de R$260 mil para a substituição de toda essa iluminação pública do trecho compreendido da linha de distribuição, ok? Referente aos índices, né, de construção, quero deixar claro que essa linha ela não vai impedir construção, tá? Não vai ter risco de impedimento de construção. Qualquer proprietário lindeiro, plano diretor do município de Chapecó, tá? Basicamente, acho que seriam essas as questões, correto? Se eu não respondi alguma, eu posso complementar. Tá bom. E deixo a palavra também para o André, ou André Curtarelli, ou André Koenig, se tiverem fazer alguma complementação. Tá, só solicito, então, se há alguma manifestação acerca do André ou acerca dessa manifestação do Ederson, senão eu já avanço para o próximo inscrito. Eu gostaria só de aproveitar, André Koenig, por favor. Fica à vontade, André. Tá.
Só para complementar a resposta do Orlando aos questionamentos do conselheiro Ederson, só para destacar que no ano passado, quando houve a solicitação de apresentação de uma das medidas mitigatórias e compensatórias, né, inicialmente a Celesc entendia que já tinha feito todas as medidas possíveis ao longo da execução da obra, né, haja vista que é uma obra que levou em torno de 10 meses, quase um ano de execução aí, com acompanhamento da prefeitura, não houve uma construção à revelia, né, todos os órgãos CREA, enfim, todos os órgãos da sociedade civil, de alguma forma conseguiram acompanhar, já visto que é uma obra na via pública, né, a Celesc entendia que já tinha feito as mitigações possíveis. Até formalizamos isso ao Concidade, né, e depois solicitamos uma audiência com o Ministério Público, que foi quem nos acionou, né, inicialmente sobre essa questão, e aí fizemos alguns esclarecimentos, e dessa reunião que aconteceu, se eu não me engano, talvez uma semana antes da reunião do Concidade, que ia avaliar essa questão, dessa reunião a gente conseguiu ter um entendimento um pouco melhor, porque na reunião do Concidade foi levantado alguns questionamentos de uma possível medida compensatória, como execução de creche, alguma coisa nesse sentido, agora não me recordo exatamente, que eram coisas difíceis para a Celesc, como uma empresa distribuidora, linkar com o empreendimento, né? Mas dessa reunião com o Ministério Público a gente conseguiu esclarecer algumas coisas e saímos da reunião com a possibilidade de apresentar uma medida compensatória mesmo, né? Só que devido ao prazo exíguo de menos de uma semana para a gente conseguir construir a proposta, deliberar dentro da Celesc, né, que tem todo um rito para fazer isso, e conseguir apresentar, solicitação do EIV sendo rejeitado, nessa melhoria da iluminação pública, que é uma coisa que a Celesc sabe fazer, né, e vai poder fazer. É claro que a gente entende que o ativo de iluminação pública é do município de Chapecó, então a gente tem que ter o de acordo também da prefeitura, mas é uma coisa que a gente consegue executar. Vai ter um ganho duplo para os chapecoenses, né, a melhoria da iluminação, melhoria da segurança no local, né, uma série de outros benefícios, inclusive o ganho financeiro, porque é uma iluminação mais eficiente, então vai reduzir a conta de energia do município. Então, dessa forma, essa proposta que a Celesc está fazendo nesse momento, a gente entende que é uma medida compensatória proporcional aos eventuais, vamos dizer assim, problemas causados pelo empreendimento, tá? É um investimento grande, da ordem de R$260 mil, é quase 2% do total do investimento na subestação e na linha. Quer dizer, além da linha e da subestação, que vão trazer ganho direto ao município, e aí complementando a colocação do conselheiro também, né? É claro que ela não atende só Chapecó, mas o grande beneficiário é a área urbana de Chapecó, é a área industrial de Chapecó, pela posição que ela está, né? E o outro questionamento também que foi colocado, né, esse custo dessa linha, ele não é pago só pelos consumidores de Chapecó, né, ele é rateado entre todos os consumidores da Celesc Distribuição. Então, vamos dizer assim, uma cooperação de todos os consumidores que vão acabar arcando com esse investimento da Celesc, assim como ocorre em todas as regiões do estado, porque afinal somos um sistema interligado, né, tudo que a gente faz num ponto acaba refletindo no outro. Era só essas considerações. Se eu esqueci alguma coisa, a gente pode, ao longo da conversa, tá, ok, fazer maiores esclarecimentos. Obrigado, André. Eu vou avançando, então, conselheiro Leno. Aí a equipe da Celesc. Eu faço, como ele assim, das palavras do Ederson, praticamente as minhas, tá? O ponto que me pesa um pouco é realmente o que o senhor André ali comentou, que seria em relação ao pessoal não comparecer na reunião, que eu acho que foi uma forma... E não foi só o Ederson, foi da grande maioria dos conselheiros da época, que achou com desrespeito, que poderiam pelo menos ter ou retirado o processo, ou ouvindo alguém para justificar, olha, nós temos um prazo maior e ponto, nós iríamos concordar com certeza com o ajuste, não teria o porquê ter rejeitado. Além das recomendações do promotor que teve da época, né,
que muitos dos conselheiros que estão hoje participando não são os mesmos de dezembro, tem bastante troca de conselheiros, então até por isso acho que a questão que o Ederson pediu para que se fosse revisto os pareceres, até para relembrar o pessoal lá, né? Então, mas é a questão de respeito ali. Deixar frisado que nós não somos contra o empreendimento nem da Celesc, nem contra qualquer outro tipo de empreendimento. O que a gente quer é o melhor para a cidade de Chapecó. Tá? Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, enfim, não tenho esse conhecimento. O que vem acontecendo com alguns outros processos, presidente, que realmente ocorre a obra e depois vem para nós ajustar as coisas. Deixar essa questão ali, parabenizar a Celesc, que eu acho que é um empreendimento que vem para engrandecer Chapecó, vem para melhorar a situação das pessoas aqui, mas realmente o que ficou chateado, o pessoal ficou chateado na reunião passada foi a situação de não terem comparecido ninguém ali para conversar com a gente. Obrigado. Obrigado, Leno. Eu acho que as questões do passado a gente precisa superar, né? Estamos num novo momento, né? A Celesc vem aqui com a maioria dos seus membros. Houve uma atuação pessoal do André, que é o gerente regional, na mobilização da busca de colocar toda a estrutura à disposição. Então, acho que nós precisamos avançar no sentido de valorizar este momento, em que houve um respeito para com o Conselho, os envolvidos estão aqui presentes. Então, é nesse sentido que eu só contribuo e quero também dizer, Leno, que nós nos deparamos, e isso não é de hoje, né? Nós já nos deparamos em outras situações com obras iniciadas ou já em conclusão, passando aqui por EIV. Por isso que tenho feito uma batalha, força, a lei de regularização, até porque teve toda essa participação, esse pedido do Conselho, em função do ano passado, a participação do Ministério Público e a disposição da concessionária agora em superar esse mal-estar ocorrido. Então, eu só vou fazer um parênteses para o Pedro ler os dois pareceres que tanto o Ederson quanto o Leno solicitaram a leitura, né? Os dois pareceres vinculantes que eram de 2020. Então, já passo aqui para o Pedro fazer a leitura. Parecer 63/2020 da Câmara Técnica de Mobilidade, Trânsito, Transporte e Acessibilidade. Só queria ver se vocês estão me escutando. Teoricamente estão. Então, trata-se de requerimento da Celesc Distribuição S.A. para análise de EIV da linha de transmissão de energia Chapecó 2. Chapecó era pelo deferimento do pedido. Tá? É o parecer 91/2020, que também é feito remessa no parecer de 2021, do mesmo protocolo, do mesmo EIV, e a Câmara de Mobilidade não vislumbrou motivo para a manifestação se não houver alterações no EIV já tramitado. Esses são os pareceres que foram reindicados agora no parecer de 2021. Obrigado. São pareceres vinculantes que estão aí no início do processo. Vou passar a palavra para o conselheiro Pavão, Jusemar da Maia Pavão. Com a palavra, Pavão, por gentileza. Pavão, dá uma olhadinha no microfone, talvez não esteja ligado, mas não está vindo a sua participação. Vai ter que sair e entrar de novo. Pavão, Esse problema. por gentileza, solicito que o amigo então faça a reconexão ou manifeste aqui no chat se está satisfeito com as explanações, se tem algo que nós possamos fazer pelo amigo. Então a palavra para o André. Fica à vontade. Eu quero esclarecer que eu assumi a gerência do NUS, que tem questionamentos, eu fico à disposição. O meu celular, o presidente tem, fiquem à vontade para nos questionar. O conselheiro Ederson, quero pedir pessoalmente aqui desculpa, assim como o André Koenig já fez, pela ausência. Ao tempo eu não conhecia o que estava acontecendo, então logo eu fiquei ciente da situação, eu fiz esse contato, a gente está aqui para tentar resolver. Eu espero que as demandas do passado que ficaram ausentes, vocês entendam, sinceramente pedir desculpa, e quero nos colocar à disposição de todos vocês. A gente quer crescimento da cidade.
A gente quer que nós chegamos lá daqui 10, 20 anos e Chapecó tem energia para crescer. É esse o nosso objetivo. Então, eu fico à disposição de vocês. Só queria fazer esse pequeno parênteses aqui para me colocar à disposição. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Tá certo, André. Obrigado. Só vamos aguardar mais um pouquinho por uma questão de respeito ao Pavão. Como ele se manifestou no chat que ia se reconectar, a gente passa a palavra para ele. Só gostaria de me manifestar dizendo que fico feliz pela atitude da Celesc e parabenizo por estarem aqui frente a todos os conselheiros, verificando esse equívoco anterior e já prontamente modificando aí o que é possível. A gente pede que nos próximos já que possam ser atendidos antes, só para não acontecer de novo. Ninguém é contra o desenvolvimento de Chapecó, bem pelo contrário, todo mundo quer ajudar Chapecó. Obrigado, Edson. Agora o Pavão já está de volta. Eu vou consultar o Pavão, se mantém a sua inscrição, deseja fazer uso da palavra? Pavão, não sei o que está acontecendo. Até abre o teu microfone, mas não vem som. Daqui a pouco o volume aí, Pavão, não sei. Pavão, eu vou abrir uma possibilidade para ti constar a tua manifestação em ata. Daqui a pouco você pode formular a tua manifestação para que a gente conste ela em ata e na aprovação da ata na próxima reunião a gente pode até submeter a leitura na íntegra ou a manifestação na íntegra, porque vai no chat, se for possível, aí se a gente conseguir te atender, esse é o nosso desejo. Essas online aí não é fácil, gente. Por isso que eu ainda sou meio adepto do papel. Bom, senhores, eu vou avançar na deliberação. Nós vamos respeitar, então, o pedido, a manifestação do Pavão, que fará por escrito, para que a gente possa deixar vinculada a manifestação. Infelizmente, não vem o som, não consegue a conexão. O microfone do Pavão está aberto, só que não conecta, não vem. Então, senhores, respeitando, como eu disse, a manifestação do Pavão, que faremos ela vinculada e constar na ata a ser aprovada na próxima reunião, eu submeto aos senhores o processo 31.644 da Celesc Distribuição. Aos confesso que há algumas manifestações, todas as que estão aqui via chat, são manifestações até então favoráveis. Certo? Então fica aprovado o processo 30. Senhores, antes de finalizar a reunião, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e apresentar aos senhores. Nós já fizemos uma apresentação, estamos fazendo algumas apresentações acerca de uma proposta de alteração do conceito do contorno viário leste, região leste da cidade, e já a definição de um zoneamento para o contorno viário extremo oeste, por dois motivos. O contorno viário extremo oeste é uma obra que está em andamento, já tem em torno de 15% da obra concluída, ela avança, e nós recebemos já em 2021 algumas consultas prévias de empreendimento no contorno viário leste. Não há nada, é uma obra de grande vulto, que acabou se tornando uma obra até certo ponto utópica, porque faz mais de 40 anos que nós temos este vai, e no entanto a cidade se desenvolve e precisa se desenvolver na região leste, ganhando outros contornos, até porque nós temos projetos que foram aprovados antes do plano diretor e que se consolidaram, e projetos que estão sobre consulta e sobre a possibilidade de implantação,
na região leste e que acabam não evoluindo em função de uma projeção de um contorno que até médio prazo não tem previsão de acontecer e um gravame de UFAS que também não permite que haja nenhuma expansão, nenhum tipo de expansão territorial 300 e definindo. Será que estamos sem som? Alguém tem alguma dúvida no som? O Ederson está online aí, está sem som? Já vamos ver o que está acontecendo. Amor, a ideia é muito boa de rever isso aí, nós só não estamos te escutando. Tá. Oi, voltou o som ou não? Voltou o som. Voltou? Eu não sei até onde os senhores me ouviram, então. No começo da parte, você estava falando que estava gravado e não sabe se daqui 40 anos vai sair. Tá, então retomo aí. Então, nós temos um gravame de UFAS, 300 metros a oeste e 300 metros a leste do contorno viário leste, que é este na região do Caravaggio, Vila Real, São Pedro, e que sai lá no Distrito Industrial, na região do Distrito. Então, gravame desde 2014, nada avança esse entorno, ou seja, está se mudando o conceito de utilização da área leste. Enquanto que na área oeste, onde nós estamos construindo o contorno viário extremo oeste, que já está em torno de 15% concluído e que avança, nós precisamos definir zoneamentos naquela região para que os futuros empreendimentos e que as consultas que estão chegando até a aprovação de projetos, a parcelamento de solo, para que elas possam ter um parâmetro para serem encaminhadas para que a cidade possa se desenvolver nos seus extremos. Então são duas situações, como eu disse, avocando aqui o artigo 477 do plano diretor, né, onde nós propomos uma lei específica de mudança dessas duas situações desse entorno. Então vou pedir para o Pedro colocar aqui a proposição. Então esta é a proposição que vai estar disponível aos senhores e que nós vamos remeter então para análise da Câmara e debate da Câmara de Vereadores. Deixa eu só ver se já projetou. Certo? De zoneamento, que é o zoneamento específico, então, da parte frontal, em que nós levamos em consideração as UFDDs, o FDD1, o FDD2, e vamos propor um zoneamento específico para este gravame aí. Então, esta é ali. Deixa eu só ver se o Pedro tem fácil aquela apresentação onde tem a tabela, aquela. Tá. Vou tratar um de cada vez para ficar um pouco mais claro. Como eu disse aos senhores, a gente está apresentando, vamos que a sociedade possa debater a tabela, isso. Só localizar aqui que já vamos ver aqui. É o tal do online, né? Essa peleia aí. Tá. O conselheiro Maurício está nos acompanhando. Se puder mandar aquela apresentação onde tem as tabelas, enquanto eu vou avançando, pode enviar no e-mail do Pedro aqui para a gente projetar elas também. Tá. Então eu avanço lá para o contorno viário. Contorno viário leste. O que é a nossa proposição no contorno viário leste? Manter o traçado, e aí eu vou pedir para o Pedro só passar pela linha pontilhada, manter o traçado e a configuração desta via, ela se tornaria uma configuração já prevista no plano diretor, nos seus anexos, uma avenida estrutural. Ela teria 40 metros, preservados o canteiro central, passeio de 6 metros e ciclovia. Qual a ideia desta proposta? Permitir que todos os empreendimentos que avançarem para o lado leste, quando chegando neste tracejado, e aí respeitando as declividades, respeitando a topografia do terreno, respeitando todas essas situações, nós propunhamos então que cada empreendedor, ao chegar neste pontilhado próximo dele, no momento da implantação do empreendimento,
teria que fazer a pavimentação. Então, é uma forma de nós avançarmos nessa questão de construirmos uma avenida de ligação sul-norte, mantendo um parâmetro mínimo, e aí nós já estamos trabalhando no anexo para a questão de pavimento, de altura de pavimento, de tamanho de pavimento, para que seja... Se os senhores me perguntam, próprias associações dos profissionais, nós temos estradas municipais que ligam a cidade de Chapecó, a cidade de Xaxim, Cordilheira Alta, por outras alternativas que futuramente pode-se, então, consolidar o contorno viário leste. Aí sim, uma rodovia, algo conclusivo, ou algo que possa absorver um futuro trânsito pesado que possa transitar por aquela região. Nós, como eu disse, nós tínhamos um contorno extremo-oeste extremamente despretensioso, gravado em mapa, gravado no plano diretor, e que agora se torna uma realidade. Então, os olhos do desenvolvimento de serviços, indústrias, ele parte para o extremo-oeste. Então, tanto é que nós estamos, na apresentação aqui, se a gente conseguir, eu acho que ela já está disponível, nós vamos permitir, a proposta é fazer um zoneamento permissível nessa região do extremo-oeste, até porque não é bacia do Lajado, não envolve nada nessa questão. E o contorno viário leste se tornaria a avenida da cidade, nessa região leste, a questão urbanística, nós temos já alguns condomínios, temos outros loteamentos, exemplo do loteamento Desbravador, que é um loteamento aprovado antes do plano diretor, Valville, são loteamentos que já estão lá naquela região. Tá? Então, eu volto aqui na tabela de índices, só para os senhores terem uma noção do que eu estou falando do contorno viário extremo-oeste. Tá? Contorno viário extremo-oeste. Então, naquela faixa mais escura que nós falamos, né? Então, a ter a proposta, né, senhores? Entendo que esta é a proposta para que seja discutida depois no Legislativo. Então, a Unidade Funcional de Descentralização do Desenvolvimento, uma UFDDP, por se tratar da perimetral, lotes mínimos de 1.800 metros, isso naquela faixa mais escura, na frontal. Índice construtivo, um índice considerável, com a taxa de ocupação de 70%, isso pensando em serviços, tá? Em serviços, pavimentos, 8 pavimentos, mas enfim, isso para uma projeção futura, e manutenção, basicamente a manutenção oeste, fique dispensado o estudo, a questão da mobilidade nova e discutir estudo de impacto de vizinhança de uma obra nova. Então, essa é uma sugestão, são situações que nós estamos levantando para poder trazer o debate da sociedade para que nós possamos avançar no desenvolvimento urbano. É algo que foi muito solicitado, o Conselho já debateu isso inúmeras vezes, o Pedro fez esse levantamento de discussão acerca desses dois pontos da cidade. Então, uma pincelada breve, estamos à inteira disposição dos senhores acerca do contorno viário, propor no projeto de lei que possa ser permitido as suas deflexões, para que ela não tenha um tracejado único, puro e simples gravame, mas que as deflexões possam ser respeitadas conforme a topografia, conforme o adensamento que for proposto e conforme a questão de declividade daquela região. Então, essa é a proposição. Os índices, então, seriam... Hoje nós temos lá um gravame de UFAS que só podem ser lotes de 4.000 metros, uma questão de rodovia. Então nós estamos mudando este conceito, a proposta. Seriam lotes mínimos de 450 metros, taxa de ocupação de 70, 8 pavimentos, quadras de 195. Mais ou menos o mesmo padrão das unidades de moradia. Então essa é a proposição importante nessa estrutura, por isso fiz questão de apresentar, a ideia era ter apresentado na primeira reunião, mas em função do tempo isso se excedeu. Então hoje, até por ter um tempo um pouco mais suscetível aqui, a gente optou então por trazer essa demanda
Isso não saiu da secretaria ainda, isso vai para a consolidação dela em proposta, em projeto de lei, ficará disponível para as discussões eventuais. Então, ouço o conselheiro Ederson primeiro. Bom dia de novo, Valmor. Parabéns pela iniciativa, porque realmente nós temos que tirar do papel esse entrave, esse aqui, onde vai interligar com o Distrito Industrial, aqui na parte do Rodeio Chato, onde a C30 apresentou o projeto hoje mais cedo. Talvez tenhamos que... Mas a ideia de manter uma perimetral com índices de servando como eu acho bem interessante. Talvez a gente deixar sem colocar residências nessa rua, porque dela terá bastante movimento, a gente facilitar. Aí dentro do projeto do município pode ser facilitada ela, né? Eu acho bem louvável, parabenizar. Eu só me preocupo que, como é modificação do plano diretor, talvez nós temos que ter audiência pública e poderíamos usar o Concidade como essa ferramenta e essa proposta. Na verdade, é assim, na verdade... Como é que eu vou dizer assim, acolhida pelos conselheiros e se tornando uma proposta do Concidade. Acho que esse seria o melhor caminho. Assim, parabéns pela iniciativa. Tá, Ederson, na verdade a questão do 477, se vocês observarem lá, alteração de mapas, macrozonas, essa questão. Então, nós não estamos revisando o plano, nem avançando nesse sentido. Até porque as revisões nós estamos com a comissão em andamento, então logo nós temos uma situação mais fática com relação ao avanço das revisões do plano, as soluções e as manifestações do próprio Concidade em outras situações, né? Então, mas agradeço muito a sua contribuição. Essas interseções, nós mantivemos elas nos mesmos pontos, o contorno se manteria, ou a avenida se manteria nos mesmos pontos de intersecção, ficando flexível para conforme as coisas avancem. Então agora, com essa flexibilização do novo conceito, com o zoneamento normal, que também não podemos fazer uma avenida e manter o zoneamento rural no lindeiro, né? Porque senão não tem lógica. Então, a gente avança nesses dois conceitos, dos dois contornos especificamente, na alteração de mapa. Ninguém vai investir, né, Valmor? Parabéns, por isso que eu digo, você Obrigado. fez uma coisa que propõe ao investidor melhorar isso, ao investidor. O município sairia desse custo. E outra, vou levar em consideração também a sua fala, no sentido de que os lotes de 450 de frente a esta avenida, eles é um conceito inicial para que seja discutido caso a caso o empreendedor lá eventualmente ligar 2005 com os projetos acerta aqui, acerta ali, vem e fazem levantamentos e deixam de fazer levantamentos, enfim. De lá para cá está tudo emperrado, praticamente tudo emperrado para essa região de cá. Os empreendedores que têm intenção de investir para cá não conseguem fazer uma programação, fazer um projeto legal, porque depende, ou é perimetral ou não é perimetral, vai mudar ou não vai mudar. Então eu acho que essa intenção e essa ideia de trazer como avenida vai dar celeridade nos processos e a gente consegue fazer com que a cidade cresça para essa região de cá e provavelmente vai crescer bastante também. Obrigado, presidente. Obrigado, Leno. Até porque, né, senhores, nós todos e os senhores que foram o Conselho, como eu disse, vem manifestando desde 2016 essa questão de alteração e criarmos este conceito para o contorno viário extremo oeste também faz com que a cidade passe a ter uma segurança no seu crescimento ocupacional. Senhores, agradeço a presença de todos, muito obrigado, quórum qualificadíssimo, várias participações. Esse é o conceito do Concidade, ser transparente, receber as participações, estar aqui à disposição para construirmos uma cidade cada vez melhor. Então, muito obrigado a todos e até a próxima reunião no final do mês de abril, por dia 25 de abril, né? O Leno, acho que tem mais uma participação ainda em tempo. Leno, fica à vontade. Bem rapidinho, professor. Bem rapidinho, presidente. Só levantar ali junto com o doutor Pedro também, a gente comentou alguma coisa, conversamos via WhatsApp ali, em relação às próximas eleições. Eu tenho essa preocupação e acho que muitos conselheiros também têm essa situação, porque são feitos uma proposta disso. Se amplia o mandato por mais um período, se faz as eleições, como é que vai ficar? Vamos ver. Pedro. Complementando, Leno, o que nós conversamos no WhatsApp essa semana,
É algo que está dentro de todas as prioridades, é uma prioridade prioritária, né? Porque o tempo é muito curto agora, eu já estou no mapeamento e tem mandatos que terminam agora em maio, né? E a pandemia traz essa grande dificuldade de qual formato vamos nos utilizar, né? E aí que eu até te provoquei para você pensar junto comigo, né? E os demais conselheiros também estão à disposição para fornecer subsídios, né? Porque apesar de que esse meio virtual nos permite fazer, por exemplo, hoje essas reuniões, né, cada um da sua casa, haverão dificuldades enormes em se vencer em regiões e comunidades que não têm acesso à internet tão fácil, né? E pessoas que também não têm, né? Muitos acham que a internet é de todos, mas não é, né? É uma fração muito pequena da sociedade que tem esse acesso pleno. Então, essa dificuldade de saber qual é a próxima semana da pandemia, como eu comentei contigo, Leandro, eu não tenho uma resposta de dar andamento. Poderia se estender os mandatos que vencem em abril pela situação excepcional que a pandemia nos traz, como já aconteceram em outras organizações sociais, né? Desde síndicos de condomínio até outras associações resolveram excepcionalmente, porque é um furo legal, né? Nós não teríamos autorização para exceder esses mandatos, a lei não permite, mas a vida da sociedade nem sempre casa com o que a lei permite, é aí que nós precisamos nos amoldar. É claro que qualquer decisão nesse sentido de excepcionalidade, a presidência vai ter que encaminhar para os conselheiros aprovarem, né? É algo que vai ter que ser decidido em colegiado, na minha humilde opinião, tá? E é algo que eu quero agora na próxima semana fazer os encaminhamentos e pôr lá no grupo do WhatsApp e por e-mail a vocês conselheiros manifestações que vocês também entendam que seja o melhor caminho para isso. Mas tem que acontecer, Leandro. Isso tem que acontecer, você está coberto de razão. Respeitar esta vigência de proibição de qualquer tipo de reunião presencial. Então, a partir do avanço dos decretos, a gente vai definindo caso a caso e vamos, eventualmente, se for necessário, fazer as reuniões regionais, se precisar, fazer uma reunião extraordinária do Conselho para deliberar acerca do item específico. Não nos faltará esforços para que a gente mantenha a representatividade de todas as regiões, de todas as entidades no Conselho das Cidades. Certo, senhores? Agradeço a presença de todos. Só reitero, então, ao conselheiro Pavão, que infelizmente não conseguimos ouvir a manifestação na questão do EIV da Celesc, mas fica a nossa secretaria, através do Pedro, à disposição para receber a manifestação e deixar vinculada na próxima ata do Conselho das Cidades. Mais uma vez, obrigado, senhores, e até a próxima reunião do mês de abril.